Olá, queridos, graça e paz. Hoje daremos continuidade ao nosso Panorâmica 66, onde estudaremos os 66 livros da Bíblia de forma descomplicada e muito explicativa. Olha, o estudo de hoje está sensacional. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Aliás, isso é uma forma de abençoarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Sem mais delongas, nosso livro de hoje é o terceiro livro do Pentateuco, intitulado pela Septuaginta como Levítico, ou Liber Levíticos, título este que significa assuntos pertencentes aos levitas. De acordo com a tradição primitiva, Levíticos era o primeiro livro a ser ensinado para as crianças na educação judaica. Porém, quem foram os levitas? O fundador da tribo dos levitas foi Levi, que significa união. Levi foi o terceiro filho de Jacó, com sua primeira esposa Lia, filha mais velha de Labão, sobrinha de Rebeca e irmã mais velha de Raquel. Além de Levi, Lia teve mais 5 filhos: Rubem, Simeão, Judá, Issacar e Zebulon. A tribo de Levi recebeu de Deus a responsabilidade pelas atividades sacerdotais, e os levitas eram os únicos sacerdotes com permissão de tocar e carregar a Arca da Aliança. Ele teve 3 filhos, dos quais nasceram as famílias da tribo de Levi: Gerson, Coate e Merari. Da linhagem de Coate nasceram Moisés, Arão e Miriam. Na Bíblia temos personagens importantes que também fizeram parte da linhagem levítica. São eles o profeta Samuel, o profeta Ezequiel, o governador Esdras, o profeta Malaquias, João Batista, Marcos, Mateus e Barnabé. Os levitas tiveram destaque entre as tribos por terem se posicionado a favor da adoração somente ao Senhor, enquanto parte do povo vergonhosamente adorava um bezerro de ouro no tempo em que Moisés havia se ausentado para falar com o Senhor no monte. Foi a partir desse momento que os levitas foram separados como servos de Deus para servirem no serviço do sacerdócio. Números capítulo 3, dos versos de 2 a 9. Agora que conhecemos a história dos levitas, ou pelo menos parte dela, vamos conhecer um pouco mais o livro de Levíticos. Na Torá, o nome original hebraico do livro se deriva da primeira palavra do verso 1, que é Vaikra, que significa e chamou, que ficaria mais ou menos assim no hebraico: Vaikra, El Moshe, Vaid Rabé, Adonai, Elai-Vime, Moed Lemor, que traduzido é: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Levítico capítulo 1, verso 1. Com relação à autoria e à data, o livro registra muitos acontecimentos que se deram no Monte Sinai. É provável que Moisés, seu escritor, tenha pelo menos começado a compilação naquela mesma época, dando um norte espiritual à primeira geração do Êxodo. A conclusão do livro, segundo estudiosos, se passa em Moabe, atendendo também à segunda geração dos israelitas que entraram com Josué na Terra Prometida. Assim como todos os livros da Bíblia, Levítico tem um propósito grandioso, principalmente para seus primeiros leitores. Enquanto boa parte do conteúdo de Gênesis e Êxodos abordam relatos históricos que se interligam, relacionados à criação, os patriarcas, a chegada do povo hebreu ao Egito por meio de José e a libertação dos hebreus 430 anos depois por meio de Moisés e Arão, Levíticos trata dos aspectos legais e sacerdotais do antigo culto mosaico. Outro fato que vale comentar aqui a respeito do propósito é que, pelo fato do povo hebreu ter vivido muitos anos no Egito, sua identidade histórica, religiosa e cultural precisava ser resgatada. Em Levítico capítulo 11, verso 45, o Senhor declara o seguinte, olha só: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo.
Considerando que o povo jamais cumpriria plenamente esse padrão de santidade, o livro também traz a regulamentação do sistema sacrificial pelo qual o povo poderia ter seus pecados expiados, ainda que temporariamente. Levíticos contém 3 palavras-chave que ecoam por todo o livro, que fortalecem ainda mais o conceito de ser separado para Deus, que são a palavra santo, que no hebraico é Kadash ou Kadosh, por 87 aparições no livro, expiação, que é Kafar, que é citada 45 vezes e significa cobrir, reconciliar ou pacificar, e sangue, que aparece 87 vezes em Levítico. O versículo-chave do livro é Levítico capítulo 19, verso 2, que diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Este verso é reafirmado direta ou indiretamente por todo o Novo Testamento. Inclusive o apóstolo Pedro declara: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, dos versos de 15 a 16. O conceito teológico de santidade apresentada pelo livro envolve não somente o relacionamento que cada indivíduo deve possuir com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito que cada pessoa deve ter com o seu próximo. Parafraseando Levítico capítulo 19, verso 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus disse: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Falaremos agora do conteúdo de Levítico. O livro contém 27 capítulos e 859 versículos. Ele é dividido em 5 partes. A primeira delas são as instruções com relação às ofertas e sacrifícios, ou sistema sacrificial, no capítulo de 1 a 7, onde o Senhor apresenta as instruções detalhadas de como deveria ser feito as ofertas exigidas, tanto dos leigos como dos sacerdotes. Ele introduz aqui uma série de instruções sobre ofertas ou oblações, que no hebraico é chamado de korban, ou no plural korbanot. O korban, ou oferta, eram divididos em 5 partes. O primeiro deles era o holocausto, que no hebraico é olá, do verbo fazer subir ou queimar. Aqui o animal deveria ser apresentado para sacrifício sem defeito, e este deveria ser totalmente consumido sobre o altar. A segunda eram as ofertas de manjares, ou minchá, que consistia em produtos vegetais que constituíam de uso principal no país: farinha, azeite, cereais, sal, incenso, etc. Ao serem apresentadas ao Senhor, parte era queimada sobre o altar e parte pertencia ao sacerdote. Essa era uma forma de garantir o favor divino, indicando que todo o fruto do trabalho era dedicado ao Senhor. O terceiro korban era o sacrifício pacífico, ou shelamim. Estes eram designados para fornecer expiação por aqueles que desejavam expressar adoração e louvores a Deus em gratidão pela paz e as bênçãos recebidas. A quarta oferta era o sacrifício pelo pecado ou erros, que no hebraico é shatat. Este era realizado para tirar as impurezas do altar. E finalmente, o sacrifício pelo sacrilégio ou pecado cometido, que no hebraico é Asham, também conhecido como oferta pela culpa ou oferta de compensação. Quanto a santidade era violada por consequência de um pecado, esta oferta deveria obrigatoriamente ser apresentada. Nos capítulos de 8 a 10, Levíticos aborda o sacerdócio. Aqui vemos que Arão e seus 4 filhos foram consagrados como os primeiros sacerdotes de Israel. A função do sacerdote levítico era se encarregar das funções do tabernáculo, oferecendo e administrando os sacrifícios de animais prescritos pela lei de Deus. Eles representavam todo o povo de Israel diante do Senhor.
Por causa dessa grande responsabilidade, os sacerdotes tinham várias regras especiais para se manterem puros, não contaminarem o templo de Deus e nem serem mortos no Santo dos Santos. Deus proibiu que os sacerdotes no serviço do tabernáculo tomassem bebidas fortes. O primeiro motivo é que eles precisavam distinguir entre o limpo e o impuro. E em segundo lugar, tinham a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor ao povo. Eles trabalhavam como mediadores, ajudando as pessoas a se aproximarem do Senhor. Por pertencerem à tribo sacerdotal, esta função era hereditária. Infelizmente, logo no início, os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, foram mortos por irreverência. Eles usaram fogo estranho nos seus incensários. Arão e os outros filhos não tiveram tempo nem de lamentar ou chorar a morte de seus entes, pois estavam servindo o Senhor no tabernáculo. Eu gostaria de abrir aqui um pequeno parêntese para falarmos um pouco sobre Urim e Tumim. Na Bíblia hebraica, Urim e Tumim, luzes e perfeições, era uma espécie de sim ou não de Deus. Eles foram usados pelo sumo sacerdote para determinar a vontade de Deus em algumas situações. Ninguém sabe a natureza precisa ou exata do Urim e Tumim, ou exatamente como eles foram usados. A Bíblia simplesmente não nos fornece informações suficientes. Só na glória saberemos. Dos capítulos de 11 a 22, Levíticos aborda as leis de purificação. Essa seção descreve detalhadamente como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. No capítulo 16 é tratado com mais detalhe o dia da expiação, o Yom Kippur, onde a expiação em Israel começava pelo sacerdote e sua casa, que oferecia um novilho em sacrifício pelo pecado. Em seguida, eram tomados 2 bodes, e um deles seria enviado para o deserto como emissário ou expiatório, no intuito de levar o pecado do povo. O outro bode era sacrificado e seu sangue aspergido no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Esses acontecimentos ocorriam uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês no calendário israelita, que era o grande dia do juízo, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação. Nessa data havia uma convocação de jejum nacional que começava na tarde do 9º dia e durava até o entardecer do 10º dia. Alguns estudiosos tratam o bode emissário ou Azazel como uma tipificação de Satanás. Azazel também é o nome dado a um anjo caído narrado no livro apócrifo de Enoque. Porém, o Novo Testamento deixa muito claro de que forma o significado do dia da expiação apontava para Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, dos versos de 11 a 13. Ambos os bodes eram vistos como 2 partes de uma só oferta, tal como o bode imolado como oferta pelo pecado dos israelitas, Cristo foi sacrificado pelo pecado do seu povo. Da mesma forma, tal como o bode emissário, que simbolicamente levava os pecados dos israelitas para o deserto, ou mesmo como os corpos dos animais sacrificados no dia da expiação, que eram queimados fora do arraial, Cristo foi levado para além dos muros de Jerusalém, carregando sobre si os pecados daqueles a quem ele redimiu. No capítulo 23, temos a explanação das 7 principais festas de Israel, chamadas de festas anuais, que são elas: a Páscoa, o Pessá, com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Esta é celebrada no dia 14 de Nissan, entre março e abril. Temos também a festa dos pães asmos ou asmos, com o propósito de lembrar como os israelitas foram tirados por Deus às pressas do Egito. Essa é celebrada entre o dia 15 e 21 de Nissan, que também é entre março e abril. Temos também a festa das primícias ou dos primeiros frutos, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus
e a colheita era fruto de sua benignidade, celebrada em 16 de Nissan, entre março e abril. Temos agora a festa das colheitas, mais conhecida como Pentecostes, o Shavuot, que é celebrada 50 dias depois do domingo de Páscoa, em 6 de Sivan, entre maio e junho, com o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Temos também a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, literalmente a cabeça do ano, ou ano novo, celebrado em 1º de Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do ano civil. Esse era um dia de descanso e de fazer oferta onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro. Imagina que festança! Temos também o dia da expiação, ou o dia do perdão, Yom Kippur, que já falei sobre ele, celebrado em 10 de Tisri, entre setembro e outubro. Finalmente, chegamos à festa dos tabernáculos, ou cabanas, que é Sukkot, celebrado entre 15 e 21 de Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Esta festa consistia numa semana de celebração por causa da colheita dos frutos. O povo habitava em cabanas e oferecia sacrifícios. Nos capítulos de 24 a 27 temos as instruções finais, que é um chamado à obediência e à santidade. Após vermos tudo isto, a pergunta que fica agora é: qual a relevância de Levítico para a minha vida? Quais as aplicações práticas deste livro para o meu cotidiano? Queridos, em primeiro lugar, o livro de Levítico é essencial para compreendermos a adoração e como o povo hebreu lidava com os preceitos de santidade no Antigo Testamento. Sem ele, nosso entendimento do Novo Testamento ficaria incompleto. Em segundo lugar, o livro de Levítico demonstra com clareza nossa realidade pecaminosa em frente à santidade do Senhor e a necessidade que temos de ter estes pecados expiados em Cristo Jesus de uma vez por todas. Em terceiro lugar, Levíticos nos mostra também como ao longo dos tempos Deus viabiliza seu relacionamento, sua provisão e proteção com aqueles que são seus, provendo os meios e as formas. Em quarto lugar, Levíticos nos mostra que todos os pecados trazem consequências desastrosas. Porém, em Cristo Jesus, podemos encontrar a expiação concreta de todos eles. Finalmente, Levíticos nos mostra um Deus cuidadoso, amoroso, que deseja se relacionar conosco de tão grande forma que Ele deixou sua glória e veio habitar conosco, sendo nosso Deus Emanuel. Levítico se finda ou se inicia de forma única em Jesus, nosso Cordeiro Pascal, nossa esperança da glória. Aqui fechamos a mais um episódio da Bíblia ao alcance de todos. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo Panorâmica 66 com o 4º livro da Bíblia, Números. Grande abraço, até o próximo.